Nem só de hot dog a Expresso Move vive. Se você curte aquele pão com bolinho, corre lá aproveitar essa grande novidade. Aberta de segunda a segunda no Boulevard da Arena. Oi, meu povo! Bora conversar sobre uma coisa que sempre foi assunto no Atlético, que sempre volta a ser pauta de uma forma ou de outra. Bora falar da base do nosso Furacão. Porque se você não assistiu a nossa live da segunda-feira à noite, que a gente fez uma brincadeirinha ali de Central do Mercado, falando sobre zagueiros, né, que poderiam ou não vir para o Atlético, se contribuiriam, enfim. A gente no final deu a informação de que o Odair Hellmann pediu relatórios sobre os piás do Sub-20, né? Pediu relatórios aí então para saber um pouquinho mais sobre os nossos piás da base. E também a gente tinha falado que o Marcão estava sendo integrado aos treinos do principal. E claro, com o João Correia também promovendo o Cauã Moraes aí a estreia, fez 2 jogos já como titulares, entrou estreando ali contra o Vila Nova alguns minutinhos, estreando pelo o principal. Nessa manhã da terça-feira veio também então a informação de que não só Cauã Moraes, João Cruz, que a gente já está adaptado ao principal já há mais tempo, e não só o Marcão, mas também o Riquelme, Dudu, Léo Derick e o Gustavo Gomes estavam participando das atividades feitas pelo time principal do Atlético na manhã dessa terça-feira, então, no CT do Caju. Depois da vitória contra o Atlético, durante a coletiva, pós a vitória ali, o Odair Hellmann foi perguntado sobre a base, porque ele já teve trabalhos anteriores. Aliás, a carreira dele iniciou sendo auxiliar técnico da base no Internacional. E ele fala sobre isso também, sobre quanta experiência ele teve com a base, não só no Internacional, mas também com a seleção brasileira. E até por conta disso, ele mesmo fala que criou mecanismos para trabalhar melhor essa transição dos atletas de base para o profissional, e que uma dessas formas, esses métodos aí, é justamente ter os meninos nas atividades de treino ali junto com o principal, até para ele conhecer melhor os atletas, já ver ali, avaliar o potencial no que eles podem ajudar, do que acabar aí acontecendo o que aconteceu com o Atlético, com jogadores do principal se machucando, não podendo atuar, e ele ter que chamar um menino da base sem conhecer, sem saber se o menino vai poder render jogando ali na fogueira. Então ele prefere já trabalhar, já conhecer esses meninos para saber aí a hora em que pode dar uma oportunidade. Falou ainda sobre esse cuidado na hora de oportunizar os meninos, que não é assim simplesmente jogar eles numa fogueira, saber o melhor momento para que eles possam estrear como profissionais de uma maneira mais leve para aproveitar essa oportunidade, também falando ali um pouquinho pelo lado dos atletas. E, enfim, ele falou como ele é um cara que sempre tem esse olhar para a base, que sempre vai querer oportunizar assim nas horas que devem ser feitas isso, com todo o cuidado que deve ser feito isso. Falou, lógico, que o Atlético já tem muitos jovens ali no seu time principal, então que essas oportunidades vão depender muito de como essa equipe vai responder. Falou também sobre as possibilidades aí do Atlético trazer reforços na janela, então vai trazer reforços, ele mesmo já falou que quer trazer reforços. Vê também essa questão, de como os reforços vão vir, no que eles vão ajudar, para então ele entender que peças da base ele pode realmente usar. Eu quis trazer essa fala aqui, esse assunto aqui, porque muito foi debatido, a gente debateu também em muitas lives, o quanto o Atlético deixou de fazer isso nos últimos anos, principalmente quando o Felipão assumiu ali como diretor técnico. O Atlético deixou de olhar para a sua base, que na verdade sempre foi ali o argumento do Atlético, que para ser um clube grande tinha que ser um clube formador, um clube que sempre disse respeitar a sua base, valorizar a sua base, e que sempre encontrou nela soluções muito boas, sempre encontrou jogadores ali para oportunizar e revelar, e acabou nos últimos anos deixando de fazer isso. Como eu falei ali, até com o Felipão começou essa parte, deixou de usar atletas muito no Paranaense. Quantos paranaenses a gente não jogava com o Sub-23? E agora até mesmo a gente entendeu ali o começo, o início de trabalho do Barbieri, que precisava fazer um conjunto, era um time
novo que precisava se encaixar, se entrosar, mas também deixou muitas vezes de dar minutos importantes para piás que podiam ter nos ajudado. Então acho essa fala, essa característica, esse olhar que o Odair traz para o Atlético, ou retraz, né, para o Atlético, traz esse olhar de novo para a nossa base, quanto é importante realmente o Atlético voltar a olhar com mais carinho para os seus piás que estão em formação e que tem muito se destacando. O Sub-20 tem se destacado no Brasileirão da categoria, né? Cauã Moraes aí, a gente sabe, né? É um piá, pode oscilar no futuro, mas entrou e resolveu numa Copa do Brasil. Então é bom o Atlético voltar o seu olhar a isso, aos seus atletas de base, a sua formação, porque pode revelar muitos talentos que podem acabar ajudando justamente até o próprio Furacão nessa Série B. Então fica aí essa reflexão e informação para vocês de que o Odair está de olho na base, já está colocando os meninos ali para interagir, treinar junto com o principal, como ele diz que é um dos seus mecanismos, né, de trabalhar com a base também. E pode ser, né, vamos ficar de olho aí se alguns outros meninos vão surgir e ter oportunidades, né, no time principal do Atlético. Se quiser, deixa aí nos comentários qual nome do Sub-20 você gostaria de ver ganhando oportunidades aí também. O que você acha de tudo isso? O Atlético estar voltando, o Odair trazer de volta esse olhar para a base, pro Furacão. E não esquece de deixar o like também e se inscrever aqui no canal.